EHS Channel. São Jorge Guerreiro, vida e morte. Vida e morte de São Jorge Guerreiro e Mártir. São inúmeras as narrações que nasceram em torno da figura de São Jorge. Um dos seus episódios mais conhecidos é o do dragão e a jovem, salva pelo santo, que remonta ao período das Cruzadas. Narra-se que na cidade de Selém, na Líbia, havia um grande pântano, onde vivia um terrível dragão. Para aplacá-lo, os habitantes ofereciam-lhe 2 cabritos, por dia e, vez por outra, um cabrito e um jovem tirado à sorte. Certa vez, a sorte coube à filha do rei. Enquanto a princesa se dirigia ao pântano, Jorge passou por ali e matou o dragão com a sua espada. Este seu gesto tornou-se símbolo da fé que triunfa sobre o mal. Quem era São Jorge? Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia, uma região da Turquia, por volta do ano 280, em uma família cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso, sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. No lugar da sua sepultura, em Lida, antes capital da Palestina, agora cidade israelense, situada perto de Tel Aviv, foi construída uma basílica, cujas ruínas ainda são visíveis. Até aqui, a Passio Georgi classificada, pelo decreto Gelasianum, no ano 496, entre as obras hagiográficas é definida Passio lendária. Entre os documentos mais antigos, que atestam a existência de São Jorge, uma epígrafe grega, do ano 368, descoberta em Heracleia de Betânia, fala da casa ou igreja dos santos e triunfantes mártires, Jorge e companheiros. Foram muitas, ao longo dos anos, as narrações posteriores a Passio. De mártir a santo guerreiro. Os cruzados contribuíram muito para a transformação da figura de São Jorge de mártir em santo guerreiro, comparando a morte do dragão com a derrota do islamismo. Com os normandos, seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde, em 1348, o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Durante toda a Idade Média, a sua figura tornou-se objeto de uma literatura épica, que concorria com os ciclos bretão e carolíngio. Devoção a São Jorge. São Jorge é considerado o padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram o apelativo de profeta. Na falta de notícias sobre a sua vida, em 1969, a Igreja mudou a sua celebração. De festa litúrgica passou a ser memória facultativa, sem, porém, alterar seu culto. As relíquias de São Jorge encontram-se em diversos lugares do mundo. Em Roma, na Igreja de São Jorge em Velabro é conservado seu crânio, por desejo do Papa Zacarias. Como acontece com outros santos, envolvidos por lendas, poder-se-ia concluir que também a função histórica de São Jorge é recordar ao mundo uma única ideia fundamental, que o bem, com o passar do tempo, vence sempre o mal. A luta contra o mal é uma dimensão sempre presente na história humana, mas esta batalha não se vence sozinhos. São Jorge matou o dragão porque Deus agiu por meio dele. Com Cristo, o mal jamais terá a última palavra. Biografia de São Jorge. São Jorge, 275-303, é um santo venerado pelas igrejas católica, ortodoxa, anglicana e também pelos cultos afro-brasileiros. É o santo protetor dos oprimidos e das donzelas. Sua festa é celebrada no dia 23 de abril. São Jorge era um soldado romano que sofreu perseguições por ser cristão. Sua imagem é representada montado em um cavalo branco, armado de uma lança ferindo um dragão. São Jorge nasceu na Capadócia, na área central da Anatólia, atualmente uma região na Turquia, provavelmente no século III, no ano de 275 na época do imperador Diocleciano, quando a região fazia parte do Império Romano. Após a morte de seu pai, um militar que morreu em uma batalha,
São Jorge mudou-se com a mãe para a Palestina, terra natal materna, e foi criado na fé cristã. A carreira militar. Com grande habilidade em manejar as armas, Jorge tornou-se um capitão do exército romano. Posteriormente, recebeu do imperador o título nobre de Conde da Capadócia. Aos 23 anos passou a morar na corte imperial em Nicomédia, atual Yumide, na Turquia. Por seu temperamento combativo, Jorge passou a exercer o cargo de tribuno militar, encarregado da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Conta-se que quando sua mãe faleceu, ele recebeu uma vultosa herança, mas que doou tudo para os pobres, causando uma grande surpresa para a corte imperial, que ainda não sabia de sua fé cristã. Apesar de ter sido tolerante com os cristãos, o imperador Diocleciano decidiu eliminar o perigoso cristianismo, que acreditava ser a causa da ruína do Império Romano, e tornar obrigatório o culto a Júpiter. Quando Jorge começou a ver as perseguições e as crueldades com que os cristãos estavam sendo tratados, resolveu se pronunciar dizendo que achava absurda aquela perseguição e que todos os romanos deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. A sua morte. Em 303, Diocleciano publicou um edito que mandava prender os soldados romanos cristãos e que todos os outros deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Não querendo perder um de seus melhores tribunos, o imperador tentou convencer Jorge a mudar de opinião, oferecendo-lhe dinheiro, terras e escravos, porém o tribuno manteve-se fiel ao cristianismo. Desde então, Jorge passou a ser martirizado e logo em seguida era levado diante do imperador, que lhe interrogava se ele renegaria Jesus para adorar os deuses romanos, mas Jorge sempre confirmava sua fé em Jesus. Alguns historiadores dizem que Jorge foi torturado durante 7 anos. Sem conseguir seu intento, Diocleciano ordenou que Jorge fosse levado para Degola. Desta forma, Jorge morreu em Nicomédia, no dia 23 de abril de 303. Mais tarde, seu corpo foi levado, por alguns cristãos, para Diospolis, atual Lida, em Israel, onde foi sepultado. O túmulo de São Jorge e devoção. Anos mais tarde, após a morte de São Jorge, o primeiro imperador romano cristão, Constantino I, mandou construir no local de seu túmulo, uma igreja com um suntuoso oratório para a devoção de São Jorge. Sua fama de defensor dos cristãos aos poucos se espalhou por todo o Oriente. A igreja de São Jorge, em Diospolis. Por volta do século V, em homenagem a São Jorge, 5 igrejas já haviam sido construídas em Constantinopla, que naquela época era a capital do Império Romano no Oriente. Mais tarde, foram construídas igrejas no Egito, na Armênia e em Bizâncio. Em 494, São Jorge foi canonizado pelo Papa Gelásio I. São Jorge é adorado na Igreja da Serpente, onde existe um afresco dele abatendo o animal, localizado em uma das formações geológicas da Capadócia. Com o passar dos anos, São Jorge foi escolhido para padroeiro e então é venerado em diversas partes do mundo, não só pela Igreja Católica, como também pela Anglicana e pela Igreja Ortodoxa. Entre outras igrejas que veneram São Jorge destacam-se a Catedral de São Jorge, em Istambul, a Capela de São Jorge em Atenas, a Igreja de São Jorge, em Moscou e a Capela de São Jorge na Inglaterra, o principal local de culto religioso do Castelo de Windsor. A Igreja de São Jorge, em São Jorge, na Ilha da Madeira, em Portugal, possui relíquias do santo que foram recebidas pelo bispo do Funchal, Dom Nuno Braz, por ocasião das comemorações dos 504 anos de sua fundação, em 2019. Nos cultos afro-brasileiros, São Jorge é identificado ora como Ogum na Umbanda, no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, ora como Oxóssi e Lodé na Bahia. Reza a lenda, que o soldado Jorge estava acampado com sua legião romana em um local próximo a Salone, na Líbia, no norte da África, local onde vivia um enorme dragão com asas que devorava as pessoas. Diziam que o hálito do animal era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse dele poderia morrer envenenado. Com o intuito de manter o animal longe da cidade, lhe ofereciam ovelhas como alimento. Os habitantes da cidade, sob as ordens do rei, davam seus filhos para serem devorados pelo dragão, até que chegou a hora de Sabra, a filha do rei de 14 anos, ser sacrificada. Sabra deixou as muralhas da cidade e ficou esperando seu destino. Ao saber da história, Jorge montou em seu cavalo branco decidido a dar um fim a tudo aquilo. Porém, antes de partir,
exigia uma promessa do rei, e se ele trouxesse sua filha de volta, o rei e todos os moradores do reino seriam batizados e se converteriam ao cristianismo. O rei deu sua palavra e Jorge seguiu para lutar com o dragão. Depois de muita batalha, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua espada e depois cravou-a debaixo de sua asa. Assim, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. O soldado amarrou a fera e a levou arrastada para a cidade. Levou também a jovem salva. Com a promessa cumprida, todas as pessoas da cidade se tornaram cristãos. Oração poderosa de São Jorge. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. São Jorge Cavaleiro, guiai-me. São Jorge Guerreiro, defendei-me no combate. São Jorge Mártir, protegei-me. São Jorge, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos mundanos das trevas, contra as perseguições das potestades, nas dificuldades, nas aflições da vida, e contra todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater todo o mal ou influência negativa que estiverem em meu caminho. Cobre-me com o vosso manto, ocultando-me dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Eu andarei vestido e armado com as vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem ao meu corpo amarrar. Protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os lugares, não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e os meus inimigos não me verão, não me ouvirão, pernas não me seguirão, facas não me cortarão, revólver com bala não me atirarão. Sob a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei. Assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteve 9 meses no ventre da nossa Mãe Senhora Virgem Maria, assim eu estarei bem guardado e protegido, sob vosso escudo, sob vossas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e com a vossa grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, e com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo, tendo sempre São Jorge à minha frente armado de sua lança e do seu escudo. Porque aquele que habita na casa do Senhor, a sua sombra descansará. Sendo meu anjo da guarda, meu zeloso e guardador, que sempre me rege, que sempre me guarde, que sempre me governe e que sempre me ilumine. Com o poder da fé, da misericórdia de Deus, da permissão de Jesus Cristo e da proteção de São Jorge. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste vídeo, dê um like, faça um comentário e se inscreva no canal. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.